A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a palavra de Deus vai ser em Jó, capítulo 14, de 1 a 22, que diz dessa forma: Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e a miséria da vida humana. Aqui vamos falar um pouco de como é fraco o ser humano, o quanto é frágil o ser humano, o quanto é pequeno o ser humano. Vamos falar um pouco dessa parte humana que somos nós. Versículo 1: O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Bem, aqui fala que nós temos poucos dias para ficar sobre essa terra, para viver as maravilhas que Deus deixou para nós. Ah, Vanessa, mas há muita aflição. Bem, Deus já tinha determinado que haveria aflições. Mas Jesus venceu todas as aflições, nós também venceremos essas aflições. Então, nesse versículo 1, sabemos que nós temos poucos dias para estar aqui sobre essa terra e que existe muitas inquietações, muitas coisas que nos traz momentos de inquietação, né? Aflição, inquietação, né? E vamos continuar no versículo 2. Sai também como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. Versículo 3: E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Versículo 4: Quem do imundo tira o puro? Quem do imundo tira o puro? Ninguém. Essa é uma palavra forte nesse versículo 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém fará isso. Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Aqui, no versículo 5, Jó deixa bem claro diante de Deus que Deus ele já colocou limite nos nossos dias. E ele diz assim: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Esse versículo 5 aqui está certo. Deus já colocou limite em todas as coisas e o que ele determinou não será mudado. Mas aí eu coloco diante de ti aquela palavra em Ezequias, onde Ezequias ora e Deus transforma aquela determinação que Deus colocou. Arruma a tua casa que tu vai morrer. E Deus, pelaquela oração maravilhosa, Deus transforma a vida dele, acrescenta 15 anos da vida dele. A oração ela tem poder. Hoje, depois que Jesus ele veio, morreu na cruz por nós, Jesus ele fez algo importante que transformou o coração de Deus e fez com que Deus tenha mais misericórdia de nós através do Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Ninguém vai ao Filho senão pelo Pai. É uma ligação. E hoje, através da oração, a gente pode mudar o rumo da nossa história. Mas a gente tem que querer mudar, a gente tem que querer ser algo melhor, para que Deus possa se compadecer de nós, ter misericórdia de nós. Mas Jó continua. Versículo 6: Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Versículo 7: Porque há esperança para a árvore cortada, que se for cortada, ainda se renovará, e não
cessarão os seus renovo. Marca na sua Bíblia esse versículo 7, porque é importante você saber que essas palavras revitaliza, nos dá esperança, nos enche de esperança. Versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovo. O que quer dizer? Que uma árvore, mesmo sendo cortada, ainda há esperança para ela. Então, assim, Jó coloca esse exemplo diante de Deus. Deus, olha, mas a árvore ainda tem esperança para ela. Então dê esperança para a humanidade, dê esperança para essa humanidade. Jó faz esse apelo a Deus, porque Jó ele está rogando o favor de Deus, ele quer que Deus faça um favor para ele. E ele coloca aí essa árvore como exemplo diante de Deus. E ele fala para Deus, ele fala, mas ainda há vida a árvore cortada, né? Ainda há esperança. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessará os seus renovos. Jó apresenta diante de Deus esse argumento, olha só. Que maravilha! Deus roga aí essa vida pequena do ser humano, essa vida curta. E ele fala, ainda há esperança para a árvore cortada. Então dê esperança à humanidade que tem pouca vida sobre essa terra. Dá esperança para eles, dá renovo para eles, como as árvores. E é isso aí. E Jó continua assim com seus argumentos no versículo 8 em diante. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como as plantas. Olha que palavra maravilhosa. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a palmeira, ao cheiro das águas. Versículo 10. Mas morto o homem, Deus, olha só Jó falando para Deus, mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? O homem, o ser humano, sem o Espírito Santo de Deus, aonde ele vai? Não vai a lugar nenhum. Então, o ser humano, assim como a árvore, ele também precisa um pouquinho daquele cheiro das águas para se renovar. Precisa do Espírito Santo de Deus, precisa de santificação, precisa de Deus perto. Assim como aquele tronco de árvore, ao cheiro das águas, se fortalece, a gente precisa ter Deus perto de nós, sentir acolhido por Deus, mudar o nosso jeito de agir, pensar, falar, porque é só mudando o cheiro suave do nosso ser que transforma agradável às narinas de Deus. E Ele passa a olhar para nós. Versículo 11. Como as águas se retira do mar e o rio se esgota e fica seco, assim como as águas se retira do mar e os rios se esgota e fica seco. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céu. Não acordará, nem se erguerá de seu sono. Essa parte aqui se fala quando a pessoa dorme e não se levanta mais. Está falando que quando a gente morre, né? Que Jesus muitas das vezes fala que quando a gente morre, a gente está dormindo, né? Aguardando a vinda de Cristo, nosso Salvador. E dessa vez, na segunda vinda de Cristo, o que vai acontecer? A gente só vai se levantar quando Jesus vier. Quando Jesus vier. Dessa segunda vez. E os mortos serão recolhidos primeiro, e depois arrebatados da terra, e depois julgados os demais. Versículo 13. Tomará que me escondesses
na sepultura, e me ocultasse até que a tua ira se desviastes, e me pusestes em limite, e te lembraste de mim depois. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Uma pergunta boa, né? Todos os dias de meu combate, esperaria até que viesse a minha mudança. Versículo 15: chamar-me-ias, e eu te responderia. Afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Afeiçoar-te a obra de tuas mãos. Aqui, no versículo 15, clamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoaste a obra de tuas mãos. Aqui Jó fala para Deus que se Deus deixasse ele ali, tranquilinho ali, depois acordasse ele, seria uma boa, que ele não ia ter o sofrimento que ele estava passando naquele momento, ele estava sofrendo demais. Então ele fala nesse momento aqui, que ele preferia, né? Que ele estivesse ali na sepultura, como diz o versículo 13, tomará que me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasse de mim. Então, ele fala isso para Deus, porque ele sentia muita dor, ele queria aliviar essa dor. Ele não entendia o processo, porque não foi dito a ele o processo que estava acontecendo entre Deus e Satanás. Versículo 14. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Bem, nós sabemos que quando nós morrermos, nós vamos tornar a viver uma vida espiritual. Nós seremos como os anjos do céu. Não se lembraremos de nada sobre essa terra. Se casamos, se não casamos, se temos filhos, se não temos. Porque seremos como os anjos no céu. Então, há uma vida eterna esperando por nós. E o conselho que eu, Vanessa, dou a todos nesse momento que chegaram até aqui escutando esse áudio, e que eu muito agradeço, sou grata por isso, por vocês. E eu digo para vocês o seguinte: aproveite essa vida, perdoando, amando o máximo que você puder. Viva seu dia como se fosse o último dia da tua vida, mas viva ele feliz. Se cometeu algo ao seu próximo que o chateou, peça perdão, peça desculpa. Ah, mas ele é grosseiro, ele não merece. E não tem problema, peça você, porque a salvação é individual. Deus, ele vai vir e te salvar. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar a você sobre o seu vizinho, sobre seus amigos, sobre sua família. Não vai perguntar sobre seu esposo, esposa, filho. Deus não vai perguntar. Deus vai querer saber de você o que você fez pelo seu próximo. Deus vai querer saber de você, do seu comportamento. Deus não vai querer saber dos demais que estão ao seu redor, vai querer saber da sua vida, porque a sua vida é importante para Deus. Deus quer saber de você, se você salvou alguém, se você deu palavras agradáveis a pessoas que estavam com a vida amargurada, se você levantou alguém do chão quando estava triste. É isso que Deus quer saber. Se você fez a diferença na vida de alguém, você fez diferença na vida do seu próximo? Você fez diferença na vida das pessoas que te rodeiam? Você está fazendo a diferença hoje? O seu dia começou e você entregou sua vida diante de Deus? Você conseguiu fazer algo de agradável hoje? Preparou um café da manhã para alguém? E essa pessoa ficou grata e feliz? Bem, então faça o seu melhor, porque é isso que vamos prestar conta aos demais. É assim que vamos viver uma vida digna e íntegra diante de Deus. E Jó disse a Deus que ele queria ser aperfeiçoado por ele, que Deus pudesse dizer a ele o pecado que ele tinha. Mas não havia pecado em Jó. No versículo 16 diz assim: mas agora conta os meus passos, não está tu vigilante sobre os meus pecados? Mas agora conta os meus passos, não está tu vigilante sobre os meus pecados?
Jó pergunta a Deus, ele quer saber o pecado dele. No versículo 17 diz assim: a minha transgressão está selada num saco e amontoada as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desmorona e cai, e o rochedo muda de lugar. As águas escavam as pedras, e tu fazes parecer a esperança do homem. Versículo 20: tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Versículo 21: os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguando, sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta. Nesse momento, Jó diz que há dor no corpo dele. O ser humano, ele diz para Deus que há dor. Porque Deus, por mais que ele tenha ira, que ele se ira, não por muito tempo, mas por pouco tempo, porque Deus ele não se agrada em irar-se, mas ele ira. E nessa ira de Deus, nós sofremos e padecemos dores em nossos corpos, em nosso corpo. Porque a dor é constante e é o único método de te parar é na dor. E Deus sabe disso, porque Jesus sofreu dores terríveis antes de morrer por nós. E Jesus sabe o quanto a dor nos deixa limitados a muitas coisas. Uma pessoa com dor, ela não consegue executar o trabalho direito, a pensar direito. Uma pessoa com dor não pensa direito. Uma pessoa com dor, ela ofende as outras pessoas. Porque pessoas com energia e bem-estar perto de uma pessoa com dor, essa pessoa vai tratar ela mal. Não porque ela quer, mas porque é o estado que ela se encontra com dor. E não é por maldade. Bem, amado, eu espero ter esclarecido um pouco essa palavra para vocês. Deixa aí no comentário se eu esqueci de dar alguma dica, algum exemplo, se a pregação foi boa, né? Se as palavras foram agradáveis, se deu para entender, se não deu também comente, porque é assim que temos que aprender a palavra de Deus. Comentando, falando sobre ela, porque nós temos que aprender. E esse estado de Jó é maravilhoso para nos ensinar, porque ele passou o processo primeiro para nos ensinar. Nós aprendemos com a Bíblia, porque nós temos o exemplo daqueles que já passaram, para que a gente possa consertar a nossa vida. Jó, ele foi uma pessoa íntegra diante de Deus. E a guerra era entre Deus e Satanás, não era uma guerra, mas era como se fosse. Porque Satanás queria provar que o amor de Jó não era verdadeiro para com Deus. E Deus aceitou o desafio, porque Deus queria realmente provar Jó, se realmente Jó era fiel. Amados, Jó nos prova que Deus é um Deus que vai provar cada um de nós também. Jó foi provado e nós também seremos. Deus é bom, Deus é bom, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus também é um Deus de ira. Então temos que nos policiar. Nosso modo de pensar, falar, agir. Muda todo o seu comportamento e começa a fazer de forma que agrade a Deus, que chama a presença de Deus para a sua vida. De forma que chama a atenção de Deus para a sua vida. Porque é melhor com Deus do que sem Deus. Porque quando você precisar orar por um ente querido, Deus vai estar ali para te ouvir. Então esteja pronto para isso. É melhor com Deus do que sem Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Deus, a cada um que está ouvindo este áudio, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo e testifica cada palavra no coração deles, que eles possam, Senhor Deus, saber que o Senhor está perto e que o Senhor os guarda, acampa anjos e arcanjos ao redor deles. Assim, te peço a bênção para todos nós. A bênção do Deus Pai Todo-Poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.